Voltando à nossa atividade sobre o instrumento de medição dimensional chamado paquímetro universal, nós vamos ver quais são os 4 tipos de medições que esse instrumento pode fazer, tá bom? Então, nós temos aqui o nosso paquímetro, tá certo? Nós já falamos na última aula quais são as partes que ele compõe, agora nós vamos verificar como eu posso utilizar essas partes para realizar as medições dimensionais, tá bom? A primeira medição mais fácil e mais utilizada do paquímetro é a medição externa, que elas são feitas com os bicos, tá certo? Então, vou usar aqui uma peça como referência, tá? Então, eu abro o meu paquímetro, encosto a minha peça no batente fixo, no bico fixo, e faço a minha medição. Encosto o móvel na peça e aqui eu posso executar a minha medição, tá? Externa. Então, repetindo, eu encosto a minha peça no meu bico fixo, movimento meu nônio, meu vernier até o bico móvel encostar na peça e realizo a minha medição, tá bom? Esse rebaixo que nós temos aqui no bico fixo e no bico móvel, ele serve para você poder fazer a medição de canais, tá certo? Então você tem um canal onde você não consegue introduzir todo o bico do seu instrumento porque ele tem uma certa espessura, você consegue fazer porque essa ponta aqui você tem uma espessura menor, tá? O que seria um canal, tá bom? Então nós vamos desenhar aqui o que seria um canal, tá certo? Então, se eu pegar uma peça aqui e desenhar essa peça com uma vista em corte, por exemplo, tá? Nós teríamos isso daqui, ó. Pronto. Então, observem aqui que nós temos esses dois canais aqui, tá? Onde você não vai conseguir entrar com a haste do seu, com o bico todo, mas com essas pontas que tem esse rebaixo aqui, você consegue entrar nesses canais, tá? E fazer a medição externa, tá bom? Ok? Para a medição interna, tá? Nós vamos utilizar as orelhas, tá? Essas orelhas, elas são feitas para fazer medições internas. Aí tanto faz se é de rasgos ou se são de furos redondos, tá certo? Então como é que eu utilizo, tá? Eu vou, nesse caso aqui, fazer a medição desse furo aqui. Então eu vou abrir um pouquinho o bico, tá? Vou introduzir dentro do furo. Então novamente aqui para poder todo mundo visualizar. Eu vou introduzir aqui dentro do furo. Aqui eu vou abrir e fazer a medição interna do meu furo, tá certo? É dessa forma que nós fazemos a medição interna com o paquímetro universal, tá? Tirando aqui. A próxima medição que nós vamos fazer é a medição de profundidade. Para isso, nós vamos utilizar essa haste que aparece aqui à direita. À medida que eu movimento o meu nônio, essa haste também ela se movimenta, tá certo? Então, como é que funciona? Eu preciso, inicialmente, apoiar toda essa parte do fundo do meu paquímetro, tá certo? Então, essa parte aqui do fundo do meu paquímetro, eu preciso que ela fique apoiada para fazer a medição. Se eu apoiar só um lado ou só o outro, ou apoiar somente uma face ou somente outra face aqui, o paquímetro ele vai acabar tendo dificuldade de realizar a medição porque você vai ter uma base instável, tá? Então, nesse caso aqui específico, o que eu posso fazer? Por exemplo, essa minha peça aqui, ela está apoiada sobre uma superfície de medição, tá? Por exemplo, pode ser um bloco de desempenho, ou pode ser alguma superfície onde eu tenha uma planeza da base, tá? Nesse caso, eu vou apoiar o meu paquímetro sobre a minha peça, da forma como está aqui, tá? E aí eu vou descer a minha haste até encostar na base do fundo, nesse caso aqui específico. Então, fazendo aqui o movimento, ó lá, a minha haste começou a aparecer, eu apoiei aqui e vou descer até apoiar no fundo, tá? Fazendo isso aqui sobre a mesa, então eu apoiaria o meu paquímetro aqui, eu ia descer a minha haste até encostar aqui no fundo, tá certo? Bom, o quarto tipo de medição que o paquímetro pode realizar, ele não é muito conhecido pelos usuários do paquímetro, tá certo? Então, eu vou primeiro apresentar a parte da peça que eu quero medir e depois a gente verifica qual seria a melhor forma de fazer essa medição, tá certo? Então, a parte que eu quero medir é essa parte aqui, ó,
que vai desse ponto aqui até essa parte superior aqui. Se eu olhar minha peça de lado, tá? Seria a distância entre esse ponto e esse outro ponto aqui, tá bom? Então, é essa diferença aqui de altura que eu quero medir, tá certo? Aqui, muitos usuários, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é utilizar a medição de profundidade de duas formas, tá? Ele vai apoiar o paquímetro aqui e vai descer a haste de profundidade, tá? Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, se você observar, o paquímetro ele fica sem base de apoio. Então, você vai acabar medindo uma medida errada da peça, um posicionamento errado. Uma outra forma seria você apoiar essa outra superfície aqui do paquímetro. Eu vou botar aqui de costas, fica mais fácil visualizar. E aqui eu descer. Aqui é a mesma coisa, tá? O paquímetro ele fica instável, ele não consegue posicionar de forma adequada para realizar a medição, tá? Seria você apoiando essa superfície aqui. Então, para isso, nós temos no paquímetro, tá? Esses batentes que são colocados aqui, ó. Se você observar, em perspectiva, esses batentes aqui, eles estão coincidentes. Eles foram feitos exatamente para isso. Esses batentes que tem aqui, ó, é o que nós chamamos de medidores de ressalto, tá? Por que ele é mais fácil de utilizar? Porque ele vai ter toda essa base aqui maior do fixo. Eu vou abrir aqui um pouco o móvel. Toda essa base aqui do fixo, ela vai servir de apoio para que o paquímetro fique posicionado de forma adequada na peça, tá bom? E dessa forma aí a gente consegue fazer a medição de ressaltos. Essa característica da peça que está aqui é exatamente o que nós caracterizamos como sendo um ressalto, tá certo? Então, como é que funciona? Eu abro aqui o meu paquímetro e vou encostar o meu batente fixo aqui na peça. Observem que ela fica toda em contato com a peça. Toda essa parte aqui, ó, está em contato com a peça. Na sequência, eu vou fechando o meu carrinho, o meu nona ou vernier, até a parte do nona ou vernier encostar na parte do ressalto aqui, ó. Encostou. Na hora que encostou, eu posso aqui tirar e realizar a leitura do meu instrumento, tá? Então, fazendo aqui em outra perspectiva, ó. Eu encosto aqui o meu batente fixo e vou descendo aqui o móvel. Encostou, eu faço a leitura, tá? Por outro ângulo também. Encostei aqui meu batente fixo, vou descer no móvel até encostar, tá? Isso é o que nós chamamos de medição de ressalto. Então, o meu paquímetro universal, ele tem a medição externa, a medição interna, a medição de profundidade e a minha medição de ressalto, tá bom? Então, essa foi a atividade que apresentou as 4 medições que o paquímetro universal pode fazer.